Olá, galera do terceiro termo EJA do ensino médio. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, aqui na área, para compartilhar com vocês alguns saberes de história. E para compor, esse nosso encontro, abrilhantar essa nossa perspectiva, eu trago aqui não só uma professora, uma colega, uma amiga. Tudo bem, Mafê? Professor Alcides, tudo bem? Obrigada pela acolhida. É um prazer estar aqui com vocês, com todo o pessoal do terceiro termo da EJA. Que honra, que gostoso que é poder encontrá-los hoje no nosso encontro de história. Do que a gente vai falar, professor Alcides? Boa, ela fez a deixa para mim. A gente vai falar sobre populismo democrático, mas antes de eu comentar com você o significado conceitual do nome da nossa aula, eu vou pedir para o Produça colocar na tela os objetivos, bota no LED, apresentar uma exposição analítica da formação da sociedade industrial e operária brasileira com suas tradições étnico-culturais da era do Getúlio Vargas, iniciada na década de 1930 até o fim do populismo democrático, que se encerra com o golpe militar civil de 1964. Fecha em mim agora. E eu estava falando populismo democrático. Populismo, do ponto de vista conceitual, significa uma liderança política que passa por cima das instituições, que passa por cima dos partidos políticos e fala diretamente com as massas, fazendo das massas a sua base de sustentação social e política. E democrático, a gente já sabe, é quando a gente goza aqui de liberdades individuais, direitos políticos e, principalmente, o povo participa das eleições. Muito bem, a gente vai começar a aula de hoje com uma interação. E eu queria trazer uma novidade para vocês. Essa interação, enquanto vocês daí elaboram as respostas, daqui simultaneamente a professora Mafê já vai trocando uma ideia, dando os pontos dela e a gente vai fazendo esse bate-bola para deixar tudo muito mais dinâmico. Produça, bota na tela, vamos para a primeira interação aqui, ó. 3 características que historicamente são marcas do Brasil, do povo brasileiro, que fazem com que estrangeiros ou nós mesmos nos identifiquemos rapidamente. Produça, não precisa colocar musiquinha, não precisa dar o tempo de 1 minuto e meio, porque eu já vou trocar uma ideia com a professora Mafê, inclusive... Eu sou um cara caloroso, eu vou caminhar até a professora Mafê. Então venha. Muito bem, chegamos aqui na espaçonave high-tech do Centro de Mídias, operada pela nossa amiga de filosofia. Mafê, você consegue me dizer 3 características do povo brasileiro que até hoje, quando elas acontecem, o pessoal fala, isso tem cara de Brasil. Essas 3 identidades, vamos lá. Olha, essa é uma pergunta ótima, né? O que eu vou dizer aqui, gente, é a minha percepção. Então, são características um pouco arbitrárias, né? Que eu vou pensar de acordo com a minha visão, mas talvez vocês concordem aí. Olha, quando a gente diz assim, uma característica que faz do brasileiro o brasileiro, sabe o que eu diria? Em primeiro lugar, o brasileiro é tido como um povo muito acolhedor. Sabe, aquela, te recebo bem, eu converso, eu sorrio. Caloroso. Né? Caloroso, né? Depois, o povo brasileiro também é muito conhecido por aí e reconhecido por nós mesmos como aquele povo que dá um jeitinho em tudo. Um jeitinho. Famoso jeitinho brasileiro. O importante é levar vantagem em tudo, certo? Exatamente. Complicado, né? E talvez eu diria assim que uma outra característica legal de se pensar seria o povo brasileiro que é tido aí internacionalmente como um povo alegre, farreiro, sabe? Faz festa por tudo. Eu acho que eu diria essas 3. Felizão, mandou bem. Felizão. Inclusive, vamos fechar aqui de novo comigo? Gente, quando eu apresentei a aula, eu falei de características étnicas. E, assim, de uma forma muito até grosseira, fazendo uma tradução disso, significa características
dá para entender pela perspectiva racial, né? Da formação do povo brasileiro. Já que a gente tocou nesse tema, e a Mafê fez a participação dela, batendo essa bola com vocês, a gente vai trocar o LED agora para falar um pouquinho dessa formação. Bota no LED, vamos lá, o próximo, olha lá, né? A gente aqui, olha que curioso, nós tivemos uma formação que se iniciou como o Brasil fazendo parte do Império Português. Portugal nos conquistou, fez um povoamento europeu entre o século XVI e o século XIX. Só que era um país muito grande. Não tinha como Portugal centralizar a administração da colônia. E a questão é que aquilo ficou afrouxado, né? Os ritos, as leis, os costumes europeus, justamente por falta dessa centralidade administrativa, acabaram sofrendo um afrouxamento. Guerreiro, quais 4 características que rolaram por causa desse afrouxamento? Olha lá, a Mafê falou do jeitinho, vinha uma lei de Portugal, né? Mas chegava aqui, ela sofria o jeitinho, né? Portugal mandou fazer de um jeito, mas ninguém está vigiando, vamos fazer uma adaptação meio marota daquilo, e a gente dá o famoso jeitinho. A segunda, sincretismo. Mafê, você quer traduzir para nós? O que é sincretismo? Sincretismo a gente pode pensar assim como uma grande mistura, né? Étnica, racial, cultural. Então, quando a gente fala de sincretismo, principalmente esse termo é mobilizado do ponto de vista religioso, a gente pensa assim como essa mistura, esse caldeirão de culturas e de religiões que vai vai fervendo, né? Aqui na Terra Brasilis. Isso. E aí o que acontecia? Existiam os ritos católicos, normatizados aí pelo Código Canônico, algo bastante rígido, mas chegava no Brasil, se misturava com a mandinga africana, se misturava, né, com as questões indígenas. Isso fez surgir uma espécie de cultura brasileira, que algumas pessoas repudiam e outras pessoas vão engrandecer, principalmente quando a gente lembra do grande Darcy Ribeiro, um antropólogo bastante famosão aí, nessa época que a gente inclusive está estudando agora. A miscigenação essa carregado de sensualidade. A Mafê, quando falou que uma das características do povo brasileiro era ser festeiro, felizão, quase eu estava até imaginando que ela fosse cair nessa questão da sensualidade que nos marca até hoje, para o bem ou para o mal. E a confusão entre público e privado. No Brasil, a gente tem muito isso. A gente muitas vezes faz uma confusão nociva de imaginar que aquilo que é público não pertence a ninguém. Portanto, eu posso me apoderar do que é público e fazer do coletivo algo que me traga interesse pessoal. A gente vai agora para uma nova interação, para eu trocar de novo uma ideia com a Mafê. Bota no LED, vamos lá, olha lá. Sincretismo, jeitinho, sensualidade, confusão entre o público e o privado. Mafê, na sua opinião, qual desses estereótipos, tá, que são exemplos batidos que nós temos, atualmente é o menos marcante do brasileiro? Estou pegando aqui aquilo que menos marca o brasileiro. É o sincretismo, o jeitinho, a sensualidade ou a confusão entre aquilo que é público e o privado. O que menos marca o brasileiro, eu vou lá para a Mafê, que eu estou com saudade dela. Fala para nós, Mafê. Ô, professor Alcides, que pergunta difícil. Porque, assim, para a gente conseguir elaborar uma resposta, a gente tem que pensar em várias experiências, pensar, né, o que a gente está observando por aí no nosso cotidiano. Eu diria, assim, que essas 4 características, de alguma forma, tão presentes, ainda marcam, né, a brasilidade, digamos assim, mas talvez, se eu tiver que escolher uma para dizer assim, qual é a menos marcante hoje, talvez eu diria essa questão da sensualidade, porque sempre foi uma coisa escrachada, né? A gente via aquelas personagens literárias, né? Nossa, tão sensuais, brasileiras, e hoje talvez a gente observa isso, essas construções escrachadas, talvez um pouquinho menos, não é? Ela acertou, ela foi na veia, e eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando a gente consagrou
essa questão da sensualidade, a gente deu aí uma exagerada nociva e acabamos por objetificar principalmente a mulher, né? Era na propaganda, era nos programas de auditório, a mulher era vista nessa perspectiva apenas de uma sensualidade nociva que inclusive trazia algumas sequelas no cotidiano porque existia muita gente que não respeitava a mulherada a partir dessa construção hipersexualizada que se fazia da mulher, principalmente nos meios de comunicação. Hoje foi uma inclusão, foi um ganho de cidadania, a gente se ressignificar, aprender a respeitar melhor a mulher e não vê-la apenas como um paisagismo sensual, sabendo que isso foi um estereótipo que não foi legal. Não é isso, Mafê? Muito embora haja ainda, é bom que a gente diga, né, um longo caminho ainda para dissociar essa construção tão forte que foi a da mulher enquanto sensualidade, enquanto objeto de desejo. Ainda temos um longo caminho, né? Perfeito. E que se caso a mulher faça a escolha dela se autossensualizar, isso não tem que ser visto por questões morais. Exato. É uma opção de vida dela, cabe à sociedade respeitar. Se o homem tem direito, a mulher também tem. Exato. Vamos colocar na tela então, mudar um pouquinho, bota no LED, vamos falar sobre etnia, que é mais ou menos raça e cultura. A partir do século XIX, nós vamos ter novas correntes de ocupação aqui no Brasil. A gente já tinha o português, a gente já tinha o africano e a gente começa a ter agora a imigração europeia. Fecha em mim. Eu preciso trocar uma ideia de perto. Por que imigração europeia? No século XIX existia uma pseudociência chamada eugenia, que hoje é aplicada em cavalos, tá? Só para vocês terem uma ideia. A ideia de que eu posso fazer um aprimoramento racial. E no século XIX, uma falsa ciência acreditava que os brancos europeus do norte eram racialmente superiores. E aí, de repente, o alunão que está me assistindo deve estar pensando: por que o branco europeu do norte seria racialmente superior? Porque eles estavam tecnologicamente mais avançados. Eles já estavam na segunda revolução industrial e isso dava a eles o parâmetro local de se autocondizerem superiores. Esse tipo de pseudociência, a eugenia, o darwinismo social, contaminou a elite brasileira, de modo que essa imigração não foi de chineses, não foi de outros povos, ela foi majoritariamente branca, europeia, numa perspectiva de projeto social chamado de embranquecimento nacional. E ali, junto, viramos o século XX, essa miscigenação vai ficar mais intensa, porque essa imigração vai trazer italianos, espanhóis, outra leva de portugueses, né? No século XX, começa a trazer orientais, judeus, árabes, e o Brasil vai ficando cada vez mais cosmopolita e justamente nesse período acontece algo muito interessante. Lembra quando eu falei para vocês que nós éramos extremamente racistas no século XIX? Quando chega no século XX, a partir do Getúlio Vargas, começa uma política de Estado que desconstrói essa questão racista. O Brasil seria belo, o Brasil seria grande, o Brasil seria impactante justamente porque ele era uma mistura de raças. E a principal corrente cultural que construiu essa identidade nacional cheia de miscigenações é o modernismo, né? Celebrando a diversidade cultural e étnica e dando aquilo que a Mafê falou no comecinho da aula. Ela tinha falado que o brasileiro é cordial, que o brasileiro é acolhedor, caloroso. Se construiu, então, isso foi uma política de Estado, tá? Já que nós recebíamos povos os mais diferentes de tudo quanto era canto do mundo, a gente só poderia ser amigão, não é isso, Mafê? Mas olha, quando a gente olha de perto, talvez a gente não seja tão bacanão assim, né? É, exatamente. A gente pode ver exemplos aí até hoje, né, meu amigo? Xenofobia, racismo, a gente vê que são práticas que estão muito presentes, né?
Perfeito. E tem outro detalhe também importante, e quando a gente fica batendo nessa questão de que o brasileiro é amoroso, é acolhedor, etc., a gente acaba escondendo, escamoteando, colocando para baixo de tapete formas sociais extremamente violentas que a gente tem no interior da sociedade brasileira e que a gente tem que ficar vigilante para não reproduzir. Porque uma das principais marcas da civilização é a solidariedade, é a cordialidade. Vamos trocar o LED agora? Bota no LED, vamos trocar. Quando a gente fala de desenvolvimentismo, é porque nessa época o Brasil saiu de um país que só produzia café praticamente e vai se industrializar muito rapidamente. Caso vocês não saibam, depois do Japão, o país que teve proporcionalmente o maior boom de crescimento foi o Brasil no século XX. E se a gente pegar a grande era de ouro desse crescimento, onde o país deixa de ser rural, passa a ser urbano, industrializado, ele acontece na era do populismo democrático de 46 a 64, e os dois principais presidentes relacionados a isso é o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, que vocês estão olhando aí, governou como ditador de 30 a 45 e depois eleito de 51 e só saiu do poder porque cometeu suicídio em 1954. Já o JK governa de 56 e 60. É eles que vão criar um modelo de desenvolvimento que, inclusive, permanece até após a ditadura militar. Vem para mim de novo. Mafê, a burguesia brasileira na época era rica? Rica? Eu imagino que não. Tinha capital, bala na agulha, tecnologia, tinha isso? Não possuía bala na agulha. Pois é, o Brasil era o país do café. Uhum. Então, como que você vai industrializar, fomentar a industrialização, se você não tem capitalistas aptos para isso, se te falta tecnologia, se te falta mão de obra? A industrialização brasileira vai acontecer via Estado. O Estado será o grande indutor desse projeto. Vem para mim, olha lá. Falta tecnologia e capital nos grupos privados. O Estado vai assumir isso. É ele que vai criar fontes de produção tecnológica, mão de obra especializada e vai financiar, vai emprestar dinheiro para os grupos privados interessados em investirem na produção industrial. É por isso que a gente tem ali, vamos para aqui, a gente tem a criação das empresas estatais. Todo o parque acadêmico que surgiu no Brasil também era estatal com as universidades, principalmente a Universidade de São Paulo, criada em 1934 e que passa a ser aí, um disparador da criação de novos centros acadêmicos voltados a uma profissionalização de alto nível. O Estado também vai fazer o financiamento, vai fazer estradas, vai investir em telecomunicação, energia, transporte, a chamada infraestrutura. E com isso a gente vai ter todo o desenvolvimento da indústria. Se desenvolvendo a indústria, vai se desenvolver automaticamente o ramo de serviços e o ramo de comércio, tá? E ao mesmo tempo, a gente cria uma estrutura social para dar sustentação a esse modelo econômico social. E essa estrutura acontece através do quê, professor? Da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, investimentos em educação pública, porque o operário requer uma formação mais sofisticada para trabalhar na área industrial e você também vai ter que cuidar da saúde e da educação básica. O que é que vai acontecer? A gente vai ver no próximo slide, porque a gente vai interagir de novo. Bota no LED, olha lá. E vou trocar o você pela Mafê agora. Até rima, hein? Ficou bonitinho. Você, Mafê, da samba. Quando a Mafê compara a sua vida com a vida dos seus pais e de seus avós. Mafê, vou dar trabalho para o Produça, vou lá de novo. Mafê, a sua vida foi melhor que a do seu pai?
A gente pode pensar essa questão de diversos pontos de vista, né? Mercado de consumo, acesso. Pensando desse ponto de vista, inclusive do acesso à educação, né? Então, meus avós não tiveram acesso à universidade, né? Meus pais já tiveram nesse sentido alguma melhora. Eu já consegui frequentar a universidade. Eu tenho mais recursos para planejar as coisas que eu quero fazer assim na minha vida, dando um passo de cada vez em termos de poder aquisitivo. Então, desse ponto de vista, eu considero que houve melhora sim. E provavelmente sua filha está tendo uma vida mais tranquila ainda. Eu penso que sim. Eu não estou dizendo lá no futuro, porque a gente não sabe lá na frente quando ela vai arrumar emprego, tal. Mas a infância dela... Eu estou comentando isso porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. A minha geração trabalhava com 14, 15 anos. A geração da minha filha já começou a trabalhar depois dos 20. Isso, 18, Comparativamente, a minha vida foi muito mais tranquila com a do meu pai, que começou a trabalhar com 9 na roça. A do meu pai foi menos pior, digamos assim, que a do meu avô, que veio da Itália e foi meeiro até o final da vida, vivendo de uma forma super precária, cujo acesso à saúde era através de parteiras e benzedeiras. Exato. Que conclusão a gente chega? Eu vou pra cá, quase que eu dei uma de Michael Jackson, quase que eu virei assim. Gente, quando a gente faz esse tipo de digressão, a gente percebe que a vida melhorou. Não estou dizendo que foi ideal, mas estou dizendo que ela melhorou. E ela coincide com essa época que a gente está estudando, o desenvolvimentismo. Né? E a gente vai ver através de indicadores como que isso rolou. Bota no LED o próximo, vamos lá, olha lá. Quando a gente olha a produção de aço, que é a indústria que faz indústria, a chamada indústria de base, a gente vai perceber que a gente sai aqui de 1,16 em 1955 e quase triplica quando a gente chega em 64. O aluno inteligentão fez as contas, são menos de 10 anos, olha a porrada, né? A gente aqui quase que triplica a produção relacionada a metal e aço, que é fundamental para a industrialização do país. Vamos trocar de novo, bota no LED o próximo, outro indicador, né? A gente está vendo um indicador aqui relacionado à atividade. Tá vendo aqui, Mafê? Olha que interessante. O que aconteceu com a atividade agrícola? Despenca. Ela começa a despencar, enquanto a gente começa a ter uma tendência de crescimento na indústria e no setor de serviços de comércio, o que explica por que o Brasil vai se tornar uma sociedade urbana, que é o cenário que nós vivemos hoje e que cada vez mais se concentra e tende a se intensificar. Tem muita gente na família, né, Mafê? Com histórico de gente que saiu da roça, justamente nessa época. Exatamente. E acabou vindo para a cidade grande, porque aqui estavam as perspectivas de melhoria social, né? Meu próprio avô, a história dele é assim, a mãe dele passa a mão nele e fala assim, vamos embora daqui, vamos para a cidade, que lá você vai conseguir trabalho e uma perspectiva melhor. Vocês perceberam como está tudo interligado, né? E como isso provavelmente pode fazer, inclusive, história da sua própria vida. Se você for nordestina, descendente de nordestinos, isso tem tudo a ver também, porque foi nessa época, esse desenvolvimento ficou concentrado no Sudeste. E aí a galera de outras regiões do Brasil, para fugir da pobreza e ter um melhor futuro, ter uma melhor esperança de vida mais tranquila, mais confortável, de sucesso, acabou vindo para o Sudeste, porque a industrialização se concentrou aqui. Bota no LED o próximo slide, vamos lá. Olha as taxas de analfabetismo. Elas começam a despencar, né? E se a gente perceber, o Sudeste corre, né, nessa tendência de diminuir o analfabetismo. Por quê? Já falei para vocês, como consequência desse desenvolvimento, nós temos aí um ganho social que acompanha junto. Gente, eu sou honesto. Ninguém está falando que a galera foi boazinha. Reparem que está tudo interligado. Você não tem como desenvolver a indústria sem desenvolver simultaneamente educação e saúde. Porque você precisa de capital humano para trabalhar nessas indústrias. Ah, mas então... Gente, de qualquer forma é um ganho. A gente acabou de ver quando eu falei da minha história, a Mafê falou dela, você está pensando na sua, a vida melhorou.
Vamos lá, botando no LED o próximo, a alfabetização, ela dá um salto, hein? Olha aqui, Mafê, 1872, menos de 20% da população, dados do IBGE, era alfabetizada. Quando a gente passa por esse período de desenvolvimentismo, a gente já começa a ter a maior parte da população brasileira alfabetizada. O que isso, evidentemente, abre horizontes, né? Melhora a capacidade de abstração e dá uma perspectiva aí fascinante de melhoria de qualidade de vida. Tá acabando a aula? Bota no LED o próximo, vamos correr aqui, né? Brasília fala bastante dos anos dourados desse desenvolvimento. Troca o LED de novo. Uma curiosidade aí, foi nesse período que o Brasil construiu uma das estéticas mais belas de sua história, misturando o samba, tão daqui, com o jazz norte-americano, e tivemos aí na criação do João Gilberto e do Tom Jobim em 1958 com o álbum Chega de Saudade. A maravilhosa e eterna Bossa Nova. Gente, coloca o último quadro, o professor pode trabalhar essas questões e mostrar que, inclusive, o Brasil se enriqueceu, mas a renda ficou toda concentrada. Mafê, seu tchau caloroso pra galera. Professor Alcides, muito obrigada, aprendi pra caramba. Pessoal, foi uma honra ter estado com vocês. A gente se encontra em breve, não é verdade? Com certeza. Beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu. Cuidem-se muito. Um beijão.